Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e aqui comigo, surpreendentemente, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Shazam! E aí? Shazam! Tudo bom, Carlos? Tudo bom? Eu e Márcio hoje vamos falar de Shazam, a Fúria dos Deuses, que muito provavelmente vai ser conhecido como Shazam 2 ou o segundo Shazam, mas que oficialmente se chama Shazam, a Fúria dos Deuses. Então, para que a gente possa começar a discutir este grande filme da DC, trilha, Matheus Santos. Bom, vamos lá. Shazam, a Fúria dos Deuses está chegando aos cinemas nessa quinta-feira, dia 17 de março, desculpa. É uma sequência direta do filme lá de 2019. Como muitos desses filmes recentes aí de super-herói, não tem uma trama lá muito elaborada, mas vamos lá. Qual é a história aqui? As filhas de Atlas, que são entidades divinas, elas chegam à Terra para recuperar um cajado que tem superpoderes e de quebra destruir a humanidade, né? Porque elas estão com raiva. Não condeno a Lucy Liu porque eu não me vejo contrariando Lucy Liu em nenhuma forma. A gente vai entrar em spoilers mais adiante e já adianto aqui que tem uns spoilers graúdos, então pode ficar tranquilo que quando a gente for entrar nessa parte, o Matheus vai soltar o nosso tradicional alarme. Mas sem falar disso, antes de passar para o Márcio aqui, quero só pontuar algumas coisas aí sobre a história e mais sobre a produção em si. O primeiro Shazam, ele não foi exatamente um sucesso de bilheteria. Ele saiu em 2019 e ele não bateu na casa dos 400 milhões no mundo inteiro. 400 milhões de dólares, quando eu falo aqui, né? Ele ficou 366. O que para filme de super-herói, filme que custou 100 milhões, se estima, né, o custo em 100 milhões, não é lá uma bilheteria que a Warner espera, né, nem que a DC espera. Não acho que seja necessário todos baterem na casa do bilhão, mas tem que pelo menos dar uma cercadinha. Mesmo assim, o filme teve a sua sequência anunciada já lá no mesmo ano, já em 2019. O que chama atenção para essa produção agora é o elenco, porque o elenco, não sei se é elenco de apoio que a gente chama, né, mas o elenco de antagonistas ganhou força aí, principalmente com a presença da Helen Mirren, que não deixa de ser surpreendente, né, Márcio? Eu imagino o agente da Helen Mirren chegando para ela e dizendo, olha só, sabe aqueles teu Oscar, todo o teu prestígio, já foi a rainha, já tem 500 e não sei quantas indicações a premiações sérias. Quer fazer a vilã no Shazam 2? Jogou uma pilha de dinheiro em cima da mesa e conseguiu. E aí conseguiu. Helen Mirren está no elenco, assim como a Lucy Liu. E também a própria Rachel Zegler, né, que também faz uma das irmãs de Atlas, que já tinha feito alguns filmes aí de sucesso. Ela tinha sido a Branca de Neve nessa refilmagem mais recente aí, live action da Branca de Neve. Ela tinha aparecido também na versão do Spielberg do West Side Story. E enfim, também, e estava num dos Jogos Vorazes também, né? Enfim, é um elenco bem bom, assim, dá pra dizer, né? O Djimon Hounsou, pra quem é mais novo, né? Também é um cara que se destaca desde lá do Amistad, filme do Spielberg. Mas, enfim, quem continua como protagonista é o Zachary Levi. É um filme que depois a gente vai discutir a relação dele com o universo da DC, ou a não relação. Mas, enfim, vamos lá pro nosso tradicional impressões gerais, sem spoilers. Márcio. Impressões gerais do Shazam, assim. Como é que a gente começa a falar sobre impressões gerais do Shazam? Assim? Ele é melhor que o primeiro Shazam? É melhor que o primeiro Shazam. Né?
Isso faz muita diferença? Não é uma barra muito alta assim para se ultrapassar. Né? O filme é engraçado, né? As piadas elas são engraçadas, elas funcionam, né? Ele brinca com ele mesmo. O super-herói, no caso ali o Shazam, que na minha época era Capitão Marvel, né? Que até eles brincam, tem um dos elenco de apoio fala em Capitão Marvel. Ele é meio burro, né? Até falo que ele tem todos os poderes lá dos deuses da Grécia e tal, menos a inteligência do rei Salomão, né? Do deus Salomão, sei lá. E ele é bem tapado, assim. Ele é mais burro como o Shazam do que como o Billy Batson, né? Como o Billy Batson ele é um pouquinho mais esperto, assim. Então as piadas funcionam. A história que é um saladão, né? A história é um grande saladão, assim. O cara junta ali, pega várias referências, pelo menos, que eu consegui identificar, assim. Tem um dos poderes de uma das irmãs uma das filhas do Atlas ali, que ela começa a unir prédios e unir realidades ali, que parece o poder... efeito visual é até interessante. É legal, né? Mas é muito parecido com o Doutor Estranho, né? Mas tu vai dizer qual é o nome daquele poder? Não faço ideia. É o poder do que o Doutor Estranho usou no Doutor Estranho 1, né? Nem Doutor Estranho 2, é o 1 aquele lá. Mas enfim, tem isso, tem a redoma dos Simpsons, né? Os caras botam uma redoma no meio da cidade que lembra um episódio dos Simpsons, que Springfield fica dentro de uma redoma. Tem dragão, né? Que lembra Game of Thrones, né? Tem personagens mitológicos ali, tu tem Cíclope, tu tem Minotauro, tu tem... Unicórnios. Tem a mitologia grega, né? Porque afinal de contas são deuses gregos, a batalha dos deuses. Tem magia, porque são magos. Então, cara, tu junta ali... Eu vou te dar um elemento aí. O cara jogou pra cima tudo, caiu e ele montou o roteiro. E aí eu vou te dizer, um dos roteiristas, o Chris Morgan, que é o cara que não participou do primeiro, o Henry Garden já tinha participado, ele escreveu 7 roteiros da série Velozes e Furiosos. Então, talvez isso o cara explique tem um pouco. experiência. Eles até brincam com Velozes e Furiosos. Eles brincam que também tem a Helen Mirren, né? Então, assim, cara, abstrai tudo isso, né? Entra na brincadeira, que é o que o cara estava conversando na volta do cinema até. Tem que abstrair toda essa história. O filme não se leva a sério. Então, se você for levar o filme a sério, você não vai gostar do filme. Não dá pra levar. Não tem que tentar achar muito sentido. Porque se começar a escarafunchar muito no roteiro, tu vai achar muito furo ali. E também ele parece que está dentro de uma trama maior do universo da DC nos cinemas ali, mas como a gente não sabe o que vai se tornar o universo eu acho que da nem DC o James cinema, Gunn sabe. A gente não sabe até onde aquilo ali vai, né? Porque eles citam os outros personagens, depois a gente vai falar, tem um que faz uma participação especial, na parte dos spoilers a gente cita quem é, né? Tem nas cenas pós-créditos alguma referência ali a alguma coisa que pode surgir numa futura fase da DC, mas também nada disso é muito claro, o filme encerra em si mesmo, né? Deixa portas abertas para uma expansão do universo da DC, deixa portas abertas para um terceiro filme do Shazam, né? Mas como tudo na DC é um mistério, né? E uma bagunça, assim como o roteiro. Uma das atrizes disse que assinou contrato para 5 filmes do Shazam. Nossa senhora. Não sei se do Shazam ou assim, 5 filmes do Shazam, a gente vai ter que ter. Vai ser difícil. Mas tu falou antes, assim, a barra não é muito alta. Eu vou. Mas assim, que eu ia te perguntar, a barra da DC tá alta? A partir do pressuposto que é a DC, o filme funciona, sabe? Ele é melhor que o Homem-Formiga, tá? Que foi um filme da Marvel, dos últimos super-heróis que eu vi, que é terrível. Então ele é melhor que o Homem-Formiga, ele é melhor que o Shazam, mas ele não é dos melhores filmes de super-heróis que a gente já viu, assim. E como a gente não vai se livrar de filmes de super-heróis durante muito tempo, ele fica ali na média, ali, né? Ele é engraçadinho, tu consegue te divertir, né? Dar umas risadas. Não é algo que vai marcar a história, não é algo que tu vai te lembrar no final do ano, quando a gente fala assim, a gente vai se lembrar desse filme no final do ano. Não vai, né? Mas, enfim. Eu acho que ele é um filme leve. Ele me lembrou, em certa parte, em certo aspecto, um pouco o She-Hulk. Acho que o She-Hulk é mais inteligente, mas ele lembra assim na leveza. E outro filme, que agora eu esqueci, o Thor. Mas também acho que o Thor é mais inteligente, tá? O roteiro do Taika é mais elaborado. Melhor. Mas assim, ele é um filme que não se leva a sério de boas. Eu acho que ele é um filme com um público mais dirigido, assim.
E talvez não seja a gente, talvez. A gente que não cozinha mais na primeira fervura. Eu nem sei qual Eu acho seria. que ele é um público mais infanto-juvenil, assim. Sei lá, galera até 13 a 20 anos. Tanto que ele é um filme com muita destruição e zero sangue. Zero sangue. Tu não vê sangue nesse filme. Em ninguém. Tu pode tomar a porrada que tu tomar. E mesmo quando eles vão falar palavrão, tem uma cena muito boa que vai se falar o palavrão e exatamente na hora do palavrão corta. Então ele tem uma censura bem editadinha, assim, pra abrir público, assim. Eu acho que ele funciona dentro disso, assim. Eu achava que o primeiro Shazam já tinha um pouco isso. Achava que era talvez a transposição para o mundo dos heróis do Quero Ser Grande, né? Aquele filme com o Tom Hanks lá dos anos 80. E acho que ele continua isso. Acho que ele, inclusive, tem algumas homenagens a esse tipo de filme, assim. Principalmente, acho que o primeiro era mais isso. E o segundo, não é que ele seja o que eu vou falar, mas eu entendo no sentido de ser um filme... É uma família que ao mesmo tempo não é uma família de sangue ali, né? É uma família de irmãos que eram todos... Os pais ali foram agregando, foram adotando vários, assim. Como se fosse a Angelina Jolie e o Brad Pitt, assim, normais. E aí ele vira um filme de turma. E eu não acho que seja por acaso que logo no começo do filme a camisa do Billy Batson é a camisa dos Goonies. Acho que tem essa citação, essa homenagem ali. Como o Márcio disse, tem várias citações ao universo pop atual, assim. Tem Game of Thrones. Achei curioso que na hora em que ele tem uma das vilãs que tá com um dragão e o Shazam vem por trás e ainda grita "Hey, Khaleesi!" E não tem legenda, né? Não tem legenda naquela hora. Tem uma outra coisa também que eles citam ali. Agora vamos esquecer o que era, que a legenda não traduz também, mas que a gente pesca. Mas enfim, eu acho que funciona, sabe? E não sei se não é desses filmes da DC os que mais me agradou, assim. Porque se tu pegar os outros mais recentes, assim, Adão Negro é um dos piores filmes já feitos na história da humanidade. Esse eu não vi. Mulher Maravilha, 1984, é terrível. Terrível. O último Esquadrão Suicida não é tão ruim que nem o primeiro, mas eu não consegui achar a maravilha que uma galera achou, assim. Eu achei legal. Mas, tipo, eu ainda prefiro o tipo de humor do Shazam agora, que é uma coisa mais levinha, do que... Cara, eu acho todo aquele arco final do Esquadrão Suicida ruim, assim. O cara que vira vilão do nada, assim. Enfim, eu não vi a série do Pacificador também, do Peacemaker. Então, esse eu não posso fazer a comparação. E, enfim, talvez o último filme... Eu sou uma das... Não sei se exceções, mas não achei também o último Batman, uau, sabe? Achei bom. É um bom filme. Acho que é melhor que o Shazam, mas... Sim. E o Coringa também. Mas eu acho que esse filme ele fica mais ou menos na mesma levada do Aquaman. Só que o Aquaman é para um público um pouco mais de 20 e o Shazam é para menos, assim. Mas tenta ser leve, assim. Talvez não precisasse ser 2 horas. Então, Mas também passa de boa. Acho que o Shazam, de repente, funcionaria melhor como uma série da HBO. Depende... Se fosse uma série teenager, eu acho que podia funcionar. Né? Acho que ele tinha potencial ali, porque... Tem um núcleo teen. Tem um núcleo teen. Aliás, não te pareceu que o menino que faz o Fred, o Fred em si, como menino, não como herói ali, ele aparece mais que o Billy Batson? Sim, me pareceu em determinado momento, achei que ele seria o protagonista do filme, assim, né? Na segunda metade do filme eu achei ele que perde que ele pudessem estar preparando ele para passar o bastão até. Sim, ele me pareceu melhor. E aí depois a gente fala mais na parte dos spoilers. Ele é melhor ator, né? Ele é bom ator, né? Ele é melhor ator. A menina que faz a irmã caçula eu também acho muito boa. Acho que...
Tem uma parada meio Harry Potter também no Tem. o livro que se escreve, né? Tem uma história de uma caneta que escreve enquanto eles vão ditando, tipo, é um chat GPT, né? Isso. Dos magos ali. Que é um dos momentos que eu acho, pelo menos, mais engraçados, que é quando eles mandam uma carta. Eles vão ditando e a caneta escreve sozinha, Isso, né? mas se a gente contar aqui, não vai ter nenhuma graça. Uma cena funciona. Ali eu acho que a Helen Mirren dá a diferença, assim. Tem que acertar o tom da interpretação ali. E ela vai bem. Assim. A caneta, no caso, é uma mistura de ChatGPT ou Alexa com aquele clipezinho do Word antigo, assim, isso, né? Isso. E tu dita e ela vai escrevendo. Só que Só que ela se tu diz assim, corrige, ela corrige. Ela escreve o corrige. E na hora da Helen Mirren ler, ela lê tudo. Aliás, deixa eu aproveitar. Duas coisas. Tu acha que tu concorda, e aí falando tu concorda, já dou minha opinião. Tu concorda que o Zachary Levi é um cara bom para humor? E não te parece que a Helen Mirren, por mais que seja um papel, né, muito menos desafiador do que outras coisas que ela fez, ela e a Lucy Liu, assim, elas poderiam estar no piloto automático nesse filme. Mas, tipo assim, elas assinaram lá o contrato, já que é pra fazer, vamos fazer direitinho. Não precisa grandes interpretações, mas tu vê que elas não estão com preguiça ali, né? A Lucy Liu, por exemplo, fora desse filme, não me lembro da última produção que ela participou. Então ela é alguém que tá, não digo que tá na geladeira, mas tá esperando propostas. Sim. Né? Então, pra ela é uma grande oportunidade, assim, um filme desse porte. A Helen Mirren, sim, né? Que não é o tipo de filme que ela costuma fazer. Poderia estar no piloto automático, não está ali. Acho que, né, cumpriu bem o papel, né, que é possível cumprir como filha de um deus grego. Filha de Atlas. Filha de Atlas. Atlas é o cara foi condenado por Zeus a carregar o céu nas costas, né, o mundo, enfim. Mas esse contexto ele é meio que tirado do filme, assim, não aparece. E ela funciona, eu acho que o Zachary Levi funciona também. Passei aqui pro Márcio os últimos filmes da Lucy Liu, mas não tem nada de fato. Nada que eu tenha tudo visto. Dublagem, né? No Mundo Estranho, que é um desenho. Nada que eu tenha visto. Tem uma série do Curb Your Enthusiasm, mas ela participa de um episódio só. Ela também dubla um episódio do novo, um dos novos Scooby-Doo. Nesses novos desenhos lá do Star Wars também é dublagem. E aí aquela série do Elementary, né? Que acabou também. Que ela era o Holmes, né? Então pra ela é uma grande chance. Pra ela tá bom. Tá bom, né? E ela vira, né? Agora, dando um pequeno spoiler, que não é grande spoiler, ela vira a grande vilã do filme. E a história do filme é um pouco, né? Tirando a parte desse roteiro bagunçado, assim, aquela história de que quando tu te mantém fiel à tua família, assim, quando tu mantém a tua família unida, tu prevalece em cima da família que se desestrutura, que se trai e tal. Então essa é a grande lição moral da história. Família ali. É tudo. Família é tudo, né? Família escolar, ali, a família escolar do Shazam ali venceu a outra família ali. Onde eles citam família do Velozes e Furiosos, né? Tudo é família. Tudo é família. Então essa é a grande lição moral do filme ali, enquanto se mantém unido e sacrifica pela sua família, né? E o Zachary Levi, que eu havia te perguntar também. Não, acho que ele vai bem, né? Acho que ele funciona no papel do Shazam ali, faz o papel de herói estúpido, né? Herói meio burro, assim, que é uma massa de músculo cheio de poderes, mas que não sabe muito bem o que fazer, que depende dos outros para poder tomar decisões e tal, como o grande mago fala para ele age mais pelo coração do que com o cérebro e tal. Tu chegou a ver... Aqueles clichês de filme, eu nunca Sessão vi. da Tarde, assim. Era uma série bem comentada, mas eu nunca vi. Ele era o protagonista de Chuck, né? Do brinquedo? Não. Chuck era um detetive. Mas não... é lá do começo dos anos 2000, eu acho. Essa eu não vi. Era bem badaladinha. Essa eu passei por ela. E ele era o protagonista. Deixa eu ver aqui. Foi de 2007 a 2012. Ele era o Chuck, que era um detetive, um agente secreto, uma coisa assim. Era uma série Chuck, eu pensei que era o brinquedo assassino. Não, era o Chuck com Y no final. Essa é Chuck só. E ele também participa de uma série que eu gosto muito, que inclusive vai terminar esse ano, que é no Brasil é a maravilhosa Senhorita Maisel.
The Marvelous Mrs. Maisel. Ele faz um dos um interesses românticos da Miss Maisel num dos acampamentos. Essa série lá. é muito boa. É um dos melhores textos da TV é dessa série. Infelizmente vai acabar. Infelizmente não, acho que isso, do acampamento de verão. Acampamento de verão que ela participa lá, ele é um dos... Ele é um dentista, eu acho, um médico, uma coisa assim. Ele é um partidão, né? Ele é um partidão. E, enfim, a série vai acabar esse ano. Eu ia dizer infelizmente, mas acho que não, né? Acho que tá de bom tamanho, assim. Sai por cima. Tem que saber a hora de acabar. Exatamente. Shazam. É verdade. Bom, vamos entrar agora na parte dos spoilers, que daí a gente pode falar sobre algumas participações especiais mais importantes aí. Então, Matheus, toca aí o alarme. Bom, tu quer falar direto na participação especial ou... Eu acho que antes de chegar nas cenas dos pós-créditos ali, tem uma coisa que acontece nesse filme que também é uma cópia do que aconteceu no Batman vs Super-Homem, né? Que é a morte do Shazam. O Shazam morre e volta. Que já tinha acontecido... Mas pelo menos volta bem humorada, né? A volta é bem humorada. É bem humorada, é engraçada e tal, mas também é uma recalchutagem, assim, né? Eu sabia que ele não tinha morrido, né? Todo mundo sabe. Cara, mas eu vou te dizer, em algum momento eu achei... Tu achou que ele ia morrer? Eu achei porque... E aí eu volto pro começo, porque o filme foi tão em cima do Fred e não do Billy Batson, que eu pensei, cara, esse filme tava caminhando o tempo todo pra isso, assim, pra passagem do bastão. Não ia... né? Não tinha como, assim, tava na cara que ele ia voltar, e já tinham feito isso, a própria DC já tinha feito isso no filme do Batman com o Super-Homem, e em outros filmes de heróis isso já aconteceu também. Então fica aquela coisa, tu mata, mas tu sabe que o super-herói vai voltar, então fica um clima de emoção que não se sustenta, então não fica nem emocionante. Pelo menos como o Carlos falou, ele volta com uma coisa meio engraçada ali, né? Tem uma gag no final ali que meio que... Zumbis. Que é zumbis, que dá uma aliviada e tal. E daí é o grande chamariz para participação especial, né? Que daí o Carlos pode falar. Que é pode ir. Que é a Gal Gadot, a Mulher Maravilha, que é o interesse romântico do Billy Batson durante todo o filme. No final ela aparece. Ele fica sonhando com ela o filme todo. No final ela aparece. Não é a primeira participação especial num filme do Shazam, né? No primeiro, na cena pós-crédito, apareceu o Henry Cavill, né? Como Superman. Não, aí que tá. Ele aparece o Superman, mas não é ele. Lembra que não mostra a cara dele? Não mostra a cara? Eu achei que mostrava. Não, aparece o Superman, né? Aparece o Superman. Eles estão... Justamente ele fala ali que ele conheceu o Superman no refeitório do... Mas mostra o uniforme e tal, mas não mostra a cara do Henry Cavill. E agora a Mulher Maravilha ali, né? Mas não deixa... E meio que ressuscita ele, tem um poder de ressuscitar, com o cajado ressuscita o Shazam. Quem não ressuscitaria com o Gal Gadot, né? Mas assim, não deixa de ser surpreendente a Gal Gadot tá ali, dado todo esse noticiário recente, né? De que tem uma galera que não vai participar de um reboot aí que o James Gunn tá promovendo. E ela tava... Ela não tava nessa. Mas eu acho que ela e o próprio Henry Cavill. É que eu acho que ela é mais marcante como Mulher Maravilha, né? Do que ele propriamente... Do que o Henry Cavill, propriamente dito. Os Batmans tu escolhe, qualquer um, né? Tem trocentos Batmans, tu escolhe qualquer um ativo aí. Tem o multiverso do Batman. O multiverso pra caramba. O Batman tem um multiverso próprio. Mas ela, eu acho que é meio difícil tu conseguir trazer outra pessoa pro posto. E o Shazam meio que funciona... Como o filme é tão despretensioso, assim, tu joga qualquer um ali, não faz a menor diferença, né? Mas que ele cita todos os personagens da DC ali no filme, né? O Aquaman, né? O Aquaman, o Flash, a Liga da Justiça. É legal nessa cena ali, que é uma cena que tá no trailer até, que ele tá como se ele estivesse no divã, e aí falando todos os problemas dele, e aí o cara disse assim, mas eu sou só um pediatra. E aí ele mostra uma série de brinquedos no fundo e entre os brinquedos estão as duas Annabelle, que o diretor desse filme dirigiu o segundo, o Annabelle 2, e também é um filme né? Também é um filme da Warner, né? Mas assim, até antes da gente ir tem duas cenas pós-créditos, tá? Pra ficar avisado assim, uma logo depois que passam ali os créditos principais. E depois... Que é com a Jennifer Holland, que é aquela ali, a mulher do Peter Gunn. Isso, e ela aparece no
James Gunn. James desculpa. Gunn. E ela Peter, aparece James Gunn. no Liga da... Do Esquadrão Suicida. No Esquadrão Suicida. E aquilo ali é uma ligação com o pessoal do filme do Adão Negro. Que é a... Que é a formação de uma equipe. É a formação de uma nova equipe que não é a Liga da Justiça. É Eles brincam com isso, É né? a Sociedade da Justiça. Sociedade da Justiça. Porque ele dá... Opa, ótimo, vou entrar pra... Não é essa Não liga é aí. essa, é a outra. Não é essa liga. Time B. Que é o máximo de relação que esse filme faz com Adão Negro. Não vamos esquecer que o Adão Negro era pra ser o grande vilão do primeiro Shazam. E aí os caras pensaram... Vamos botar o The Rock aqui porque o The Rock vai roubar o filme. Aí deram um filme pro The Rock. Só que o Adão Negro é uma porcaria. Mas enfim, é o grupo que tava no Adão Negro. Essa é a relação. A segunda cena pós-crédito Que é o do é o Dr. Silvana. é o Dr. Silvana com o cérebro, né? Isso. Que daí seria uma formação de uma equipe de vilões para combater a turma do Shazam ali, né? Isso. Que daí seria um gancho possivelmente pro Shazam 3. Ou junta todo mundo e faz um... Tem uma hora que ele diz Você assim... não sabe o que fazer, então pode ser qualquer coisa. Como é que pode ele não fala, ser nada, Carlos? Pode simplesmente ser uma cena pós-crédito aleatória que largaram ali. Como é que pra ele gente diz, ficar 3 horas sentado no cinema. entre os com vontade nomes, de ir no ele diz banheiro. assim, tem outro nome aqui, Sociedade, Liga Vingadores. É, Ele diz assim, Avengers League. Avengers League, gostei desse nome. Gostei desse nome. Não, o que eu ia dizer, pra gente encerrar aqui discutindo sobre o final ali, é que o filme é tão divertido em vários momentos que meio que quando chega na hora da ação, propriamente, ela não é ruim, mas tanto faz, né? É ele destruindo um dragão, né? Largar ele na casa dos dragões Destrói a ali pra cidade, acabar com os Targaryen. destrói né? a Filadélfia ali, mas meio que isso é um pouco... sem consequência, Pois né? então, né? Esse é um dos problemas desses filmes de heróis mais recentes, assim, que os caras meio que destroem a cidade inteira e, tipo, não acontece nada. Tem uma hora que ele joga um raio, o raio cai num topo de um prédio, ou seja, ele deve ter matado alguém ali com aquele raio, e ele só vira pra trás e pede desculpa, assim, não se preocupa pra saber o que aconteceu ali. Também tem um momento que começa a surgir monstro e os monstros começam a atacar as pessoas na cidade e ele não se preocupa em salvar as pessoas, ele simplesmente levanta voo e ele foge dali e o resto das pessoas que se explodam. Entendeu? Então é uma coisa meio, né, tipo, foda-se todo mundo. Assim, né? Foda-se todo mundo, o negócio é partir pra ação, assim. Isso, acho que o segundo, acho que foi o Batman vs Super-Homem que meio que tratou disso quando o que Batman tratava do filme do Homem de Aço. Começa, né? com o final com a luta final do Superman. Do Homem de Aço, assim. E só que continua a mesma coisa, né? Tipo, as repercussões dessas destruições aleatórias no meio da cidade, meio que, né? As pessoas são só bucha de canhão ali. Pra esses super-heróis que meio que não se preocupam com o resto das pessoas. Eles se preocupam em alguns momentos ali, como no lance da ponte. Ali. Tem a história da ponte, já se fez milhares de histórias de ponte caindo, né? Mas aquela ali foi interessante, que é a primeira cena de ação do filme, assim, acho que foi interessante, assim. Eles meio que fracassando em salvar a ponte, mas salvando as pessoas e tal. Então aquilo ali meio que funcionou. Mas a cena de ação final é a cena de ação final de filme, assim, é uma grande apocalipse, assim, dragão. É um imenso mais do mesmo, né? Um grande dragão que aparece. Pelo menos eles destruíram um estádio de beisebol, né? Que é um esporte. Pois é, mas eu achei muito parecido com a questão do Game of Thrones, assim, por isso que eu acho que esse filme ele emula muitas coisas, ele traz muitas coisas de outros filmes, assim, e a única coisa que ele traz de novo é jogar o humor em todas essas histórias, ele tenta se salvar com essa meta-discussão, assim. Eu não sei se é suficiente, assim, como tu diz, ele acaba por causa disso se tornando divertido. E essa colcha de retalhos, ela meio que passa despercebida, porque tu começa a rir ao longo de todo o filme e tu meio que ignora tudo isso, mas tudo isso já foi feito antes, sabe? Nada é novo ali naquele filme, ali, nada. Tudo é... Sim, tudo é meio batido, requentado. Tudo né? é requentado. Era isso, né? Acho que podemos ir para as dicas já, então. Então, Matheus, trilha de dicas. Vamos lá, quer começar, Márcio? Posso começar? Minha dica... Tem uma série que eu tô começando a ver, que ela terminou lá, mas eu não... Acho que eu não vou dar ela, vou esperar um pouco mais, ver um pouco mais dela pra falar, que é a Poker Face. Ainda não é essa dica. Ainda não é a Poker Face. Acho que o Chico também falou nessa série. O Chico falou? Não, mas é que a gente tá gravando um programa... Agora deu problema de planejamento aqui. É que a gente já viu o John... Não, dá pra falar aqui, não tem problema. Vamos ser sinceros com o... A gente já viu o John Wick, mas tá gravando o John Wick... A gente já gravou o John Wick da semana que vem. O Carlos conseguiu dar spoiler do C-Pop. Spoiler do C-Pop.
E aí, nesse programa do John Wick, o Chico deu como dica essa série. Então, semana que vem você vai ouvir essa dica que o Márcio ainda não deu. Eu antecipei a dica do Chico Isidro. Então, eu vou dar uma outra dica, já que o Chico Isidro vai defender Poker Face, eu não vou falar. É um filme, daí é mais antigo, assim, de 2009, que eu vi semana passada, que tá no MUBI, que é Enter the Void, chamado de Viagem Alucinante, é um filme do Gaspar Noé, 2009, que é um filme sobre a morte, né? Uma viagem alucinante sobre a morte. É um cara que ele é traficante em Tóquio, ele mora com a irmã dele, e daí ele vai fazer uma entrega de entorpecente numa boate lá, e ele acaba sendo morto pela polícia. Isso não é spoiler, porque isso acontece nos primeiros 20 minutos do filme. E só que antes de acontecer isso, ele está conversando com um cara sobre um livro que o cara entregou para ele, que é aquele livro tibetano dos mortos. E o cara conta o roteiro do livro e tal, mais ou menos sobre o que o livro trata. E a partir do momento que ele morre, a história do filme se passa como seriam as fases da morte, assim, ele revendo a vida dele, ele passando por alguns, flutuando sobre a cidade, vendo o que está acontecendo depois que ele morreu, enfim. E o filme é todo meio que psicodélico, assim, e com várias diferentes interpretações do que acontece. Então é um filme bem interessante, assim, ele não é violento, não é pesado, ele é um pouco triste em alguns momentos, assim, mas é uma visão meio, como é que eu vou dizer, meio niilista da morte, assim, não é espiritual, não é religiosa, é uma visão meio cética da morte, bem interessante, assim. Onde é que tá? Tá no MUBI. No MUBI. É Enter the Void, tá como Enter the Void, mas o nome em português, se eu não me engano, é Uma Viagem Alucinante. Certo, eu vou dar como dica hoje eu tava vendo nas redes sociais que entrou, eu acho que não sei se estavam todos, mas enfim, a notícia é de que entrou agora, então eu vou aproveitar o gancho. A trilogia do Antes, que agora tá toda disponível no HBO Max, que vem a ser o Antes do Amanhecer, o Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. É uma trilogia de romance, mas romance não comédia romântica. Não sei nem se dá pra chamar como romance ou drama, mas enfim, é sensacional. É filme com muito diálogo. O terceiro, muita DR, mas mesmo assim é um filme muito bom. Os três são dirigidos pelo Richard Linklater, com o Ethan Hawke e a Julie Delpy. O primeiro se passa em Viena, o segundo se passa em Paris e o terceiro, não sei qual é a cidade, mas se passa na Grécia, né? E é o casal que vai, tipo, o filme tem essa diferença de tempo, assim, vai mostrando um casal em 3 etapas. Nos 2 primeiros, eles não são necessariamente ainda um casal, né? Mas enfim, como sou apaixonado por esse filme, os 3 filmes eu acho os 3 sensacionais. De acordo com nossas dicas, DR ou Morte, você escolhe aí. DR ou Morte. DR ou Morte. Tem romance também. Dá pra turistar bastante nos Antes do Amanhecer. Uma amiga minha que mora em Viena, beijo pra Caramelo, que me contou que tem gente que anda de trem lá, que os caras acham que vão reviver o filme. Os caras andam de trem lá, as pessoas vão no trem achando que vão achar uma Julie Delpy ou um Ethan Hawke. Não é assim. Mas enfim, essas então foram as nossas dicas. A gente volta na semana que vem. Um abraço, tchau.